Então, acho que eu vou começar. Deixa eu ver só o horário aqui. 8h10. Então, vamos lá. Depois o pessoal vai pegando pelo caminho. Então, bem-vindos ao Vegetarianismo na Prática. Boa noite para quem está chegando. Então, gente, eu vou me apresentar, né? Eu gosto de começar me apresentando, porque tem muita gente que está entrando nova aí no Instagram também. E como a live vai ficar registrada por um tempo, né? Então, eu gosto muito dessa primeira parte inicial. Então, eu sou Jamile, sou nutricionista clínica e nutrichef vegana. E como vegetariana, né? Que passei por poucas e boas aí no meu início da minha transição alimentar, quando eu deixei de comer carne e passei a começar a pensar mais um pouco sobre minha alimentação. Eu tive várias dúvidas sobre como fazer essa transição. Se era simplesmente tirar a carne do prato, se era simplesmente botar queijo no lugar, botar ovo no lugar, comer soja, né? A primeira coisa que eu escutei é: coloca soja. Pode colocar soja aí que tá tudo certo. Então, uma das coisas, né, que eu fui estudando, assim, que eu fui me aprofundando, foi a alimentação vegetariana, por interesse próprio e também para ajudar mais pessoas, tá? A estar fazendo essa transição e também para quem é vegetariano e vegano, enfim, e está querendo ter mais um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de base nutricional, né? Para estar fazendo sua alimentação mais equilibrada. E é isso. É um conhecimento aí que é para a vida. Boa noite. Oi, Mai, Marília, Tami. Boa noite, gente. Valeu pela presença de vocês. Quem quiser, eu falei lá no início, mas quem quiser compartilhar a live com os amigos, tá? Tem um botãozinho aí que é como se fosse um avião de envio, né? Vocês podem estar mandando para os amigos, para as pessoas que você acha que pode estar interessando, né, na live, nesse conteúdo. A gente acabou de começar. Maravilha. Então, o vegetarianismo na prática é um guia alimentar, né? Que é justamente um passo a passo como você pode estar fazendo essa transição para o vegetarianismo sem neuras, sem dúvidas, tá bom? E sob a minha orientação, né? O que é melhor de tudo é que foi a nutricionista que escreveu, não foi um médico, não foi nenhum outro profissional de saúde. Então, para falar de alimentação, né, tem que ser nutricionista mesmo. E como eu sou especialista nesse tipo de alimentação, que é a vegetariana, eu coloquei tudo aí nesse e-book para vocês, para facilitar a vida de vocês, tá? E o tema da live é: realmente é saudável ser vegetariano? O que é que vocês acham? Tem algum vegetariano aí? Coloca aí no chat. Tem muito preconceito, né, em relação a isso. Se é saudável, se não é. A Lu falou que seria lindo me ter perto na época de transição. Então, realmente é saudável, gente, ser vegetariano. De onde veio isso, né? Porque todo mundo quer virar vegetariano, né? Tem gente também que tem aversão, até raiva aos veganos, vegetarianos, né? Então, o vegetarianismo é uma alimentação à base de plantas, conhecido também como alimentação plant-based, do inglês, né? É um tipo de alimentação à base de plantas, né? Na verdade, dentro do vegetarianismo tem vários ramos, tem vários. É bem segmentado esse tipo de alimentação. Mas a base é uma alimentação à base de plantas. Vegetariano, vegetais, tá? O vegetariano raiz, no caso, a boa parte da sua alimentação é a mais natural possível, consumindo frutas, vegetais, né? Legumes, raízes, cereais, tá bom?
E daí nós temos os 4 tipos principais do vegetarianismo. Temos o ovo-lacto-vegetariano, que é o mais comum que se encontra, né? Quando a gente decide parar de comer carne, geralmente o primeiro nível, né, que a gente consegue, né, atingir é o ovo-lacto-vegetariano, que são pessoas que retiram a carne do seu dia a dia, carne de qualquer tipo, tá bom? E daí consome ainda os laticínios e os ovos. Então, os laticínios seria leite, manteiga, iogurte, queijo. Quando eu falo laticínios, aí em geral, vocês sabem que eu tô falando desse grupo de alimento. Então, o ovo-lacto consome tanto ovos quanto os laticínios, tá bom? Já o lacto-vegetariano são aqueles vegetarianos que consomem os laticínios, mas não consomem ovos, por vários motivos, ou pelo paladar mesmo, por não gostar, ou por alergia, né? Enfim, diversos motivos. Temos o ovo vegetariano, que não consome, que esse tipo também é bem comum. Pessoas que têm, por exemplo, intolerância à lactose, que não pode consumir nada de leite e resolve tirar da sua vida, mas mesmo assim consome os ovos. Então é o ovo vegetariano, consome os vegetais e ovos eventualmente, tá? Temos também o vegetariano estrito. O vegetariano estrito é aquele que não consome nada, nenhum desses grupos alimentares de origem animal pertence, né, ao seu cardápio do dia a dia. Então, não consome nem os ovos, nem os laticínios, nem as carnes, porque é vegetariano estrito. E daí, o vegetariano estrito geralmente fica mais nessa questão da alimentação mesmo. E temos os veganos, que é um passo adiante da alimentação vegetariana. Os veganos, eles não têm o consumo, né, de nada de origem animal, assim como o vegetariano estrito, e ele também se estende isso ao seu estilo de vida, ao seu lifestyle. Então, eles não consomem nada que tenha couro animal, por exemplo, não consomem seda, tecido, seda, né? Não consome cosmético que tenha sido testado em animais ou produtos de limpeza, produtos de beleza em geral também, roupa feita com mão de obra escrava. Então, ele tem já um conceito a mais, um pouquinho mais formado, né? Sobre a não agressão a outros seres, sobre o amor ao próximo. Então, é um estilo de vida que abrange tanto a alimentação quanto o comportamento. Tranquilo aí? Esses grupos? Então, acho que vocês já ouviram até falar um pouco mais sobre isso, né? Muita gente fala, eu sou ovo-vegetariana, eu sou ovo-lacto, né? Ou sou vegetariana, mas nem sei se eu sou ovo-lacto, se eu sou lacto. Mas tem essas classificações. E tem também o flexariano, gente, que não é vamos dizer que não é uma definição clássica, como essas que eu falei, né? É uma definição nova, mas que existe também, que são pessoas que encontraram um caminho do meio, vamos dizer assim, o caminho para deixar de comer carnes, porém, por exemplo, no final de semana, ou então em algum evento, ou em algum momento, possa comer peixes, frutos do mar, ou então até mesmo ovos, leite, né? Fica durante a semana toda, a maior parte do tempo, vegetariano estrito ou ovo-lacto-vegetariano. E em algum momento abre, né, para estar consumindo algum alimento de origem animal também. Esse é o flexariano. Vocês conheciam esse grupo? Então, eu não gosto de pensar como rótulo, né? Eu não gosto de pensar que essas classificações nos definem. Por quê? Porque eu posso estar hoje no vegetariano estrito, daqui a alguns meses eu posso ser ovo-lacto-vegetariana, né? Ou eu posso começar no flexariano e evoluir para o vegetariano estrito.
Então, é como se fosse estágios, né, dentro do próprio vegetarianismo. Não é algo engessado, não é um rótulo, é um meio que a pessoa encontra de realmente tá diminuindo, né, o consumo de carnes. E realmente o ideal é diminuir aos poucos. Tudo que a gente faz de vez, né, tem uma grande chance aí da gente fracassar. Principalmente quando se trata de alimentação, de cortar carboidrato, de cortar açúcar de vez, de cortar o café. Quantas vezes a gente tenta fazer isso e não consegue, né? Então tem um termo bem legal na nutrição, que é o desmamar, quando você está viciado ou quando você come muito alguma coisa e você quer diminuir essa quantidade, a gente chama de desmame, que é o mesmo termo que as mulheres que amamentam seus filhos, né, usam. Então, é um termo que veio da nutrição materno-infantil, mas que eu também uso quando eu falo em relação a alimentos que a gente gosta muito, né? Então, a gente precisa desmamar aos poucos, tá certo? O princípio é sempre esse. Eu gosto também, antes de começar, incluindo alimentos do que excluindo. A gente vai conversar depois sobre isso. A gente tem a semana toda aí para falar sobre vegetarianismo. E a gente vai cada vez nos aprofundando sobre esse tema. A Paula falou aqui, estou tentando diminuir mais o consumo de carnes. Que legal, Paula. Precisando de ajuda, já sabe, né? Só falar comigo. Para te dar umas dicas, umas receitas. As receitas ajudam muito, gente, nesse processo. Por mais que você consuma carnes ainda, você está abrindo o seu paladar para alimentos novos, né? Em formato de receita, é maravilhoso. Tem gente que odeia abacate, aí pega uma receita que tem abacate, né? De diferentes formas. Ele salgado, ele doce, ele em formato de sorvete e adora abacate. Então, a gente tem que acostumar o paladar mesmo, né? Nossas papilas gustativas, elas podem ser programadas a gostar de algum alimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, esses são os estágios, né? Não são rótulos, são períodos que a gente pode aí surfar no vegetarianismo, tá bom? E aí, antes de falar se é realmente saudável ser vegetariano, né? Por que que tem tanta gente assim mudando de alimentação, principalmente hoje em dia, né? Tá bem comentado esse assunto. Quando lá na minha época ninguém se falava, né, sobre isso e era um tabu gigante, até mesmo na faculdade de nutrição. Nenhum professor me apoiava. Eu comecei a ser vegetariana lá atrás, quando fazia faculdade, por influência de um professor que era vegetariano. E daí não se falava nada sobre e eu fiz aquela minha transição de qualquer jeito, tanto que eu tive até anemia. Eu vou falar disso amanhã. Eu tive até anemia porque eu substituía de qualquer jeito. E é isso que eu não quero que ninguém passe, tá? Então eu entendo, eu sei quais são as suas dores. Eu também tive isso, eu também passei por poucas e boas. Então, jogador de futebol, lutador, quem mais? Vários artistas, cantores, blogueiras e blogueiros, tudo virando vegetariano, nem que seja por um período como uma dieta. Dieta geralmente tem dia para começar e dia para acabar, né? E estilo de vida, uma alimentação para a vida, não, né? Você começa e vai evoluindo sua alimentação para melhor. Então, tem aqueles que entram para realmente ser um estilo de vida, um estilo de alimentação, e tem outros que usam a alimentação vegetariana como forma para, por exemplo, para emagrecer, né? Para manter uma boa saúde, para se recuperar de uma cirurgia, para se recuperar de uma lesão muscular. Por isso que tem cada vez mais atletas vegetarianos ou fazendo dietas vegetarianas nesse período de recuperação muscular. Vocês sabiam disso? Pois é, tem sim. Além disso, gente, a gente não tem como negar, né? É uma alimentação que tem menos calorias. É uma alimentação que você consegue comer muito, tem um alto volume, né?
do que uma alimentação onívora, tem maior leque de alimentos ali para você e a maior parte dos alimentos são de baixa calorias. Se você souber combinar bem, fazer um bom cardápio, né? Se você tiver também um profissional para te orientar, você vai conseguir direcionar a sua alimentação para emagrecimento, para ganhar massa muscular, para aumentar a imunidade. Então, a alimentação vegetariana serve para vários objetivos também. A alimentação e a dieta, né? Que tem dia para começar e dia para parar. Tem essa diferença aí. Então, é uma alimentação mais leve, não sobrecarrega o nosso aparato digestório, né? Nosso estômago, intestino, porque é muito mais rápido digerir. É uma alimentação que tem bastante fibra, né? Uma alimentação barata também, queira ou não, os vegetais têm um custo mais baixo do que os alimentos de origem animal e previne uma porrada de doenças. A gente vai falar até um pouquinho hoje disso, sobre algumas doenças que a gente pode estar usando, né, a alimentação à base de plantas para estar prevenindo e tratando. E aí, com isso tudo, o que é que vocês respondem para mim? É saudável ser vegetariano? Com certeza, né? Hoje em dia, a gente tem vários órgãos de nutrição, né, da medicina, vários cientistas também, estudiosos, que aprovam a alimentação vegetariana para vários casos, várias doenças, e cada vez mais tem se feito estudos, né, desvendando os benefícios dessa alimentação, da exclusão das carnes, ou pelo menos da redução máxima do consumo de carnes, e tá aumentando o consumo de vegetais. A Paulinha já colocou aí, ó, super saudável, também acho. Então, cada vez mais tem esses estudos, né, essas conferências para falar sobre a alimentação à base de plantas. E todos os pareceres são positivos. Até agora não vi nada negativo, né? Mas assim, como toda dieta precisa estar equilibrado, né? Como toda alimentação, seja vegetariano, seja onívoro, tem que estar equilibrado. Paulinha colocou aí, sim, mudar o estilo de vida, super importante. A Adriana está perguntando, o que eu acho do jejum intermitente como estilo de vida associado ao vegetarianismo? Se seu objetivo for emagrecimento, redução de percentual de gordura corporal, você pode estar fazendo, sim, o jejum intermitente e o vegetarianismo. Vai ser, caso você esteja fazendo a transição, eu não sei se você está em transição ou se você já é vegetariana. Mas, de qualquer caso, não tem problema nenhum. O jejum intermitente é uma técnica, gente, de emagrecer, que é bem saudável também, né? Claro que dentro eu tenho que avaliar várias coisas, né? Para indicar para a pessoa, mas assim, até então, bem saudável e pode ser combinado com vários outros tipos de dieta, dentre elas a vegetariana, sim. Não sei se eu respondi, mas aí qualquer coisa você fala, se ainda ficou com dúvidas. Então, a dieta precisa estar equilibrada. Não é simplesmente tirar a carne do prato e tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, tá? Não é também porque eu tirei a carne do prato que eu sou saudável. Porque tem gente que acha que é vegetariano que tá arrasando, né? Paulinha falou aí, inclusive estava lendo alguns artigos onde muitas mulheres grávidas são veganas e os exames estão em dia. Sim, com certeza. A gente vai falar também sobre gestação e infância, vegetarianismo, né? Cruzando essa informação com o vegetarianismo. Tendo a alimentação bem equilibrada, não vai faltar nenhum nutriente. O nutriente que falta, que provavelmente, né, a vitamina B12, que também não é de origem animal, a gente vai falar sobre nutrientes amanhã, a gente consegue por meio de suplementação. E a suplementação é sintética, tá? Não é de origem animal. Oi, Dani, que bom que você tá aí assistindo. Beijão.
Então, não é simplesmente a inclusão, a exclusão de carne que vai me dizer se eu sou saudável. Mesmo consumindo carne, eu preciso consumir meus vegetais, preciso fazer minha atividade física. Vida que segue, eu estou consumindo carnes, mas eu preciso aumentar também meu consumo de vegetais, tá? Então, é possível também a gente encontrar um prato vegano que não seja saudável, ou até mesmo uma salada que esteja desequilibrada, né? Uma salada só de folhas, por exemplo, está desequilibrada, está precisando aí de outros nutrientes para complementar. Então, é possível encontrar refeições com alto nível de gordura, alto nível de açúcar, né? Faltando nutrientes. Então, por isso que a gente tem que saber qual é a composição do meu prato para que não me falte nada, tá? Aí sim vai ser uma dieta equilibrada. E para quem tá ansioso aí, eu vou falar mais de nutriente amanhã, tá? O que é que tem que estar no nosso prato. E na quarta-feira, se eu não me engano, eu vou mostrar como é que a gente monta o prato. Beleza? Então, quais são as vantagens, as principais vantagens de uma alimentação vegetariana? Primeiro, o baixo nível de colesterol. Todos os alimentos de origem animal têm colesterol, inclusive nós produzimos o nosso colesterol endógeno lá no fígado. Então, se a gente consome muita carne e ainda a gente tem essa produção endógena, a gente pode sobrecarregar o nosso sistema, tá bom? As plantas não produzem colesterol, só quem produz são os animais. Então, por isso que todos os alimentos de origem animal têm colesterol e a alimentação vegetariana tem baixo índice, né? Só tem ovo, leite ou quase nada. Se for um vegetariano estrito, vai ter zero colesterol. Então, uma das coisas aí, uma das vantagens seria essa, tá? Para estar mencionando. E por que o colesterol, gente, é tão preocupante assim? O colesterol é uma gordura que fica passeando no nosso sangue, tem vários tipos, né? Tem o HDL, tem o LDL, então são as frações do colesterol. E o excesso de colesterol leva à aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que, na verdade, é o acúmulo de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Olha que perigoso isso, podendo causar entupimento das artérias dos vasos, podendo, como consequência, acontecer algum tipo de AVC, de parada cardíaca, de trombose. Então, por isso que é importante manter a saúde cardiovascular, a saúde dos vasos sanguíneos, tá? E a presença de excesso de colesterol pode entupir esses vasos sanguíneos, causando um prejuízo aí sem fim, podendo levar até a morte, né? Então, as plantas, a alimentação à base de plantas, no caso, ela é isenta de colesterol e até previne o aumento do colesterol ruim no sangue, porque tem fibras. Então, por falar em fibras também, né? Uma das vantagens da alimentação vegetariana é porque ela é riquíssima em fibra também. Então, as fibras, ela está presente em todo o reino vegetal, mas principalmente nos alimentos integrais. Então, temos o arroz integral, temos a aveia, temos também, o que mais? O macarrão integral, né? Temos o trigo, temos tudo que é integral tem bastante fibra. E fruta com casca, né? Tem bastante fibra. Tudo que tem bagaço também tem bastante fibra. Então, o suco com bagaço, né? Vai ter bastante fibra. Isso daí é importantíssimo, primeiro, para reduzir colesterol do sangue. Depois, para reduzir glicose também. Então, quem tem tendência a ter diabetes, a ter açúcar elevado no sangue, uma alimentação vegetariana ajuda muito nesse quesito pela quantidade de fibras que esses vegetais têm. Geralmente eu vejo isso muito em consultório. Quem consome carne não consome vegetais, ou então consome muito pouco vegetais. Então, para quem consome carne e está assistindo essa live, o meu conselho, o principal conselho é aumente primeiro o consumo de vegetais antes de tirar a carne. Faça esse teste. Consuma bastante fibra, beba bastante água,
porque a fibra ela funciona melhor com a água lá no intestino. E daí você já pode se sentir um pouco mais seguro para estar passando para os próximos passos, né? É tudo bem devagarzinho mesmo, para a gente romper um hábito antigo, a gente precisa ir aos poucos, tá? E com muita paciência também. Há aqueles que são mais rápidos e há aqueles que são mais lentos, então a gente tem que se reconhecer, ter paciência com os nossos processos, né? E onde é que eu me encaixo, né? Se eu sou mais rápida, se eu sou mais lenta. Reconhecer isso daí. Então, a vantagem do consumo de fibras é, primeiro, quem vai se beneficiar além da gente é o nosso intestino. Lá no intestino a gente abriga uma série de micro-organismos que a gente chama eles de probióticos, tá? Os probióticos, a principal alimentação dos probióticos são as fibras que vêm da nossa alimentação e a água. Essas bactérias, ela tem a função de manter o nosso trânsito intestinal, tem a função de manter a saúde intestinal como um todo em dias, produz enzimas, produz aminoácidos, produz algumas vitaminas, produz também, aumenta, na verdade, a nossa imunidade. Então, hoje em dia, a gente que está precisando dar uma tunada aí na imunidade por conta de todas essas doenças, né, que vem aparecendo, aumentar o consumo de fibras e beber bastante água já é um bom começo, tá bom? Então, vegetariano que se preze consumir vegetais para adquirir todas essas fibras aí que eu tô citando para vocês. Gente, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem pontuar, adicionar qualquer coisa, vocês podem escrever que eu tô de olho no chat, tá bom? Então, as fibras, gente, além de ajudar a gente nessa questão do colesterol, da glicose, ajuda também na obesidade. Então, para quem tá tentando emagrecer, querendo baixar o percentual de gordura, pode também tá consumindo maior quantidade de fibras, tá? A fibra vai dar saciedade, você vai ficar saciado por mais tempo, ou seja, você não vai ficar beliscando, né? Evita muito essa questão da gente ir sempre pro alimento, porque a gente vai estar mais saciado. E isso daí, consequentemente, vai ajudar no emagrecimento, tá? Oi, Carol, tudo bem? Gratidão, amor. Valeu. Então, geralmente a gente consome realmente mais fibras. Quem é vegetariano consome mais fibras do que a média da população, mas isso é algo benéfico, né? Bebendo água, que mal tem, né? É algo benéfico. Então, outra vantagem da alimentação vegetariana seria uma alimentação anti-inflamatória. Toda vez que o nosso corpo inflama, acontece de tá mudando todo o nosso sistema, né? Quando tem alguma coisa inflamada, fica sinalizando o tempo todo no corpo, tá inflamado, tá inflamado. E quais são esses alimentos que podem provocar essa sinalização de inflamação? O primeiro alimento que eu penso que vem na minha cabeça é açúcar, farinha branca, só coisa que a gente gosta de comer. Mas açúcar, farinha branca, industrializados, que tem bastante química, tá? As carnes também, tanto carne vermelha, quanto carne branca, quanto carne suína, quanto os embutidos, que são os derivados da carne, né? Salsicha, presunto, peito de peru e outros. Tem bastante atividade pró-inflamatória, tem a capacidade de inflamar as nossas células. E quais são os alimentos anti-inflamatórios? Todos os alimentos vegetais são anti-inflamatórios. Olha que maravilha. Claro que tem uns que têm realmente propriedade anti-inflamatória, que no caso o alho é um alimento altamente anti-inflamatório, né? Usado em tratamento de várias doenças aí, enfermidades. O gengibre é maravilhoso.
O que mais? O cacau, o abacate, azeite de oliva, as castanhas, todo o alimento que tem a cor verde, que tem bastante magnésio, é anti-inflamatório, antioxidante. Então é fácil encontrar os alimentos anti-inflamatórios no nessa gama de alimentação aí à base de vegetais, tá bom? Gente, qual o problema de eu estar inflamada? E aí, eu estou inflamada, e o que vai acontecer, né? Quando o nosso corpo ele está recebendo essa notificação dizendo que está inflamado, é como se abrisse brechas, né? É como se meu corpo ficasse vulnerável a ter mais doenças. Então, o primeiro passo de várias doenças é a inflamação constante do nosso corpo. Por exemplo, a gente começa a acumular gordura, a gente começa a ter obesidade com a inflamação. A gente tem problemas cardíacos por conta de alguma inflamação antiga, né? Que fica ali repercutindo no nosso corpo. A gente tem problemas de fígado por conta de inflamação. Então, o ambiente inflamatório, ele induz a ter doenças, tá? Não é que a alimentação vegetariana vai fazer todo mundo perfeitos, saudáveis, mas ajuda muito a estar combatendo essa questão da inflamação, principalmente desses alimentos chaves que eu citei aqui para vocês. E aí, estão acompanhando? Tô falando rápido. Tá ok? Oi, Gabi, boa noite, tudo bem? Alimentos que têm ômega 3, que têm magnésio, que têm zinco, selênio, são alimentos anti-inflamatórios. As castanhas, as sementes, semente de gergelim, de girassol, é muito grande, né, a gama de alimentos vegetais que tem especificamente essa função. Então, para a gente ser saudável, a gente também tem que consumir alimentos anti-inflamatórios, tá? Diariamente, de preferência. Outra vantagem, né, da alimentação à base de plantas seria uma alimentação extremamente colorida. Eu falei um pouco da cor verde, né? Então, alimentação colorida. Os vegetais são coloridos, né? Então, muita gente acha que porque eu tirei carne, eu vou comer super mal, não vou ter um leque de alimentos, vou me restringir com uma alimentação vegetariana, fosse uma alimentação restrita. Na verdade, só é restrita para os alimentos de origem vegetal, que é um grupo pequeno, né? Em comparação com os milhões de alimentos aí de origem vegetal, que a gente nem come todos, inclusive vários aí são não comerciais, né? São as punks, as frutas que são punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais que a gente não encontra para comprar, só quando nasce no quintal que a gente se alimenta e olhe lá, que às vezes a gente nem reconhece. Então é um reino, né? O reino vegetal é bem grande, bem imenso. Então não vai faltar comida, graças a Deus. Então a gente fica com essa má impressão, né? Vai tirar a carne do prato e agora eu vou comer o quê? Como se não tivesse mais nada no mundo a não ser a carne. Então, a gente tem que pensar nessa questão da combinação de alimentos, na combinação de cores também. No prato, quanto mais cores, mais nutrientes, né? Mais pigmentos diferentes. Cada pigmento tem funções no nosso organismo. Por exemplo, o pigmento roxo, que tem a cebola roxa, que tem a uva, o açaí, a beterraba, olha quanta coisa colorida. Isso tudo é uma classe de pigmentos, né? Que ajuda muito, por exemplo, na nossa saúde cardiovascular, que é o resveratrol, o nome desse pigmento. Tem o pigmento do tomate, que é o pigmento vermelho, que é o licopeno, que é muito bom, ele é anticâncer, anticancerígeno, maravilhoso. Pois é. Oi, Jojo, tá falando aqui nas cores, nos temperos para dar sabor, isso mesmo. E Carol falou também, sem falar no fator econômico, eu falei um pouquinho que é uma alimentação mais acessível, mais barata, né? Não tem como negar. Hoje em dia, principalmente, que a carne tá bem cara e eu acho que a carne tem que ficar cara mesmo.
Porque é muito custo para produzir 1 quilo de carne, é muita despesa, é muita água, muita energia. Então, acho que tem que ser caro mesmo para a gente parar com esse hábito de consumir, de colocar carne em tudo, tá bom? Gabi colocou aqui, Gabriele Carvalhos, a granola salgada que você passou na dieta do meu companheiro foi a melhor forma que encontrei de comer as sementes. Eu amo a granola salgada, sou muito fã. A granola salgada, gente, vocês vão ter o caderno de receitas lá no meu e-book que tem a granola salgada também, que é uma estratégia que eu uso para estar aumentando tanto cálcio, quanto selênio, quanto proteína das refeições vegetarianas, tá? É incrível, tem mais de 20 gramas de proteína e a gente pode só colocar por cima da comida assim, ó, e já foi. Pois é, tem essas e mais 100 receitas lá, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do e-book para vocês. E hoje em dia tá bem fácil encontrar comida vegana, né? Tem restaurante já tem produtos industrializados, né? A indústria já se aproveita desse nicho para estar produzindo comidas veganas, vegetarianas. Então, hoje em dia o apelo tá muito alto, né? Mas o que importa, gente, é a comida de verdade, aquela comida que a gente faz em casa, que a gente reconhece ali como ela é in natura e como ela é depois que cozinhar, que cozer, tá? A galera tá falando que nunca comeu a granola salgada. Ai, gente, vocês vão ficar apaixonados. Nunca comi granola salgada, também nunca comi, é maravilhoso. E é pra fazer em casa, tá? Com cuscuz. Coloca no cuscuz, já foi, né? Na tapioca, enfim. E Jô falou que aqui poderia ter um restaurante vegetariano, é verdade. Aqui tem já restaurantes com opções vegetarianas no cardápio, né? Já tem alguns, mas não um específico vegetariano que realmente faz a diferença, que o tempero é diferente, né? Realmente faz a diferença. Então, voltando para as cores, né? Quando a gente olha um prato vegano, o que é que a gente vê logo de cara são as cores, o quanto que é colorido. E é por isso que as pessoas batem o olho e falam, nossa, eu quero ser vegano, eu quero comer isso todos os dias, né? Então, quanto mais cores, isso daí já tá bem fixo, né? Melhor. Aí eu tava falando um pouquinho de cada cor do alimento. No verde tem a clorofila, né? Que é um pigmento bem fácil de encontrar na natureza, na alimentação vegetariana, nos folhosos. A clorofila é muito bom para desintoxicar o corpo, para tirar metais pesados, para tirar excesso de inchaço, né? Para quem quer desinchar. Pediram para falar sobre a jaca em termos nutricionais. A jaca, ela tem maior quantidade de carboidrato e tem bastante fibra. Ela não tem proteína, não que eu saiba, mas ela não tem uma quantidade significante de proteína. Ela é mais fibra e carboidrato mesmo. Ela verde, quanto mais verde, mais carboidrato do tipo de fibra mesmo, né? A gente não consegue nem digerir direito o intestino que digere, as bactérias intestinais que digere. Ela no formato de fruta, ela mais docinha, a gente consegue digerir melhor, porque o carboidrato vai estar em formato de fibra, mas vai estar também em formato de frutose, que é uma molécula bem fácil de digerir. Tá bom? Mas a jaca é maravilhosa, ela tem outros nutrientes, né? Por ela ser amarelinha, ela deve ter beta-caroteno, que é o mesmo pigmento da cenoura, ela pode conter. A gente pode ir se guiando pelas cores no nosso prato, tá? Oi, minha mãe entrou na live, gente. Oi, manhinha. Aí Jo falou aqui, em outubro tive uma hóspede vegetariana e tivemos dificuldades para ela se alimentar aqui nos restaurantes. Eu não sei como são os pratos, na verdade, mas eu sei que tem algumas opções, Jo. Assim, se ela tiver alguma restrição maior, né, não pode queijo, não pode, sei lá, trigo, aí realmente vai ficando mais difícil encontrar algum alimento na rua. Até hoje em dia mesmo eu não dou preferência para comer na rua, eu sempre como em casa e saio, né?
ou levo alguma coisa de casa e vou para a rua, já me prevenindo, porque eu sei que minha alimentação é diferente, então eu tenho que ter essa responsabilidade também comigo. E qualquer pessoa, gente, pode virar vegetariano. O que é que vocês acham? Será que uma criança pode virar uma grávida? Quem está amamentando? O que é que a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo fala? Que qualquer pessoa pode fazer a transição em qualquer ciclo da sua vida, estágio da sua vida, qualquer fase da sua vida, pode se tornar vegetariano, desde que seja acompanhado por um profissional, né? Desde que consuma ali os alimentos, né? Todos os grupos alimentares, esteja presente nas suas refeições. Então, por isso que é importante ter um profissional orientando, principalmente quando é uma gestante, quando é criança, né? Idoso, principalmente quando é uma idade que a gente precisa ter mais atenção com os nutrientes. Quando é adulto, né? Adolescente também precisa de um profissional, mas quando é um adulto já saudável e faz a sua transição, a gente se preocupa um pouco menos. Mas é importante sim manter os exames em dia, passar para o profissional para saber se está tudo certinho. Não fique achando que porque é vegetariano que não vai pisar o pé no médico, não vai fazer exame de sangue, vai estar tudo ok, porque a nutricionista disse que não tem colesterol na comida vegetariana. Não é assim não, tá? Tem que fazer os exames sim, tem que ser que nem todo mundo normal. Você não é especial porque tirou a carne do prato. Então, alguém ficou com dúvidas sobre isso tudo aí que a gente foi falando? Coloque aí que eu tô de olho aqui no chat, tá? Então, gente, agora eu quero falar uma coisa um pouco mais séria, né? Sobre os impactos que o consumo da carne pode estar fazendo, né? Levando para o meio ambiente. Que é um assunto também que, se você for falar de vegetarianismo, não tem como passar batido, né? Essa questão do consumo de carnes, né? Qual o impacto que a minha escolha de comer carne pode estar causando aí no planeta, no mundo, para as pessoas, para mim mesma, né? Para nós mesmos, a gente sabe que a questão da saúde, eu falei um pouquinho aqui que a carne é pró-inflamatória, assim como o leite também. Também tem baixa ingestão de fibras, geralmente quem consome carne não consome tantos vegetais assim, então já tem um impacto aí na sua saúde e um impacto no seu entorno, no seu ambiente, né? O que é que ninguém te contou antes sobre o consumo da carne? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que é que tem por detrás aí do consumo da carne? Quando a gente vê uma carne no prato, né? A gente dificilmente, não só uma carne, mas um alimento, a gente dificilmente procura a origem desse alimento. A gente às vezes nem sabe de onde veio, né? Como foi cultivado, como foi criado no caso de animais. A gente não quer saber de nada, né? Geralmente a gente não foi ensinado a pensar sobre isso. Não sei se vocês foram ensinados a pensar sobre isso, eu não fui. Então, dificilmente a gente vai associar até aquele animal que a gente está comendo a um animal que está ali vivo do nosso lado. Já aconteceu já de eu presenciar algumas vezes, geralmente com criança, né? De estar comendo um alimento e falar, isso é peixe, isso é frango, isso é carne, né? Porque não associa realmente aquele alimento que está consumindo com o alimento, com o animal que está vivo, né? Então, até para quem consome carne é importante estar tratando o seu próprio alimento, estar entrando em contato com o alimento, saber, né, a origem. Quanto mais orgânico, quanto mais de agricultura familiar, melhor, a gente sabe disso, então não custa nada lembrar. E eu queria até fazer um exercício aqui com vocês. Quando a gente pensa em um prato com um bife ou com um pedaço de frango, né? O que é que vocês imaginam logo, né? Vocês imaginam logo o que? Proteína, ferro, né? E a gente não pensa muito por trás, né? A gente não pensa muito sobre o percurso que esse alimento fez para chegar até meu prato.
Então, como esse animal se alimentou, como ele foi abatido, né? Como ele foi criado, se ele tomou remédio, medicamentos. Então, tudo isso interfere na qualidade final do produto, na qualidade do alimento, né? No pedaço ali da carne que eu estou recebendo, ele teve um histórico por trás. Então, falando um pouquinho aí sobre os impactos, né? Tanto na vida animal quanto na saúde aí do planeta. Falando primeiro sobre a água, a nossa pegada hídrica, em relação à produção da carne, né? Então, quando se compara a produção de alimentos vegetais, o consumo de água versus a produção de alimentos de origem animal e o consumo de água, o alimento de origem animal consome bem mais água. Então, tem até uma tabela mostrando a quantidade de 1 quilo de carne versus a quantidade de 1 quilo de tomate. E também tem de vários outros alimentos. O do tomate, por exemplo, deixa eu olhar aqui para vocês, 2 litros e 200 para colher 1 quilo de tomate. Mas para você ter 1 quilo de carne, você tem que ter pelo menos 15 mil litros de água. Então, a gente gasta bastante água nesse processo de criação de animais, tá? E acaba se tornando insustentável pela quantidade de animais, né? E hoje em dia a água é um recurso bem limitado. Então, em relação à exploração animal, gente, o Brasil, ele é o maior exportador aí e produtor de carne, perdendo só para os Estados Unidos e para a China. Então, tá no ranking aí de maior produtor de carne, tá? Então, qual o impacto disso aí nas nossas florestas? A gente tem que pensar que esse animal, ele precisa pastar, ele precisa de espaço, né? Então, para a indústria da pecuária, que é uma indústria gigantesca, é tranquilo, né? Colocar uma floresta abaixo para estar fazendo pasto para os seus animais pastarem, grandes áreas, né? Porque não é uma área pequena, destruindo o bioma, destruindo toda a vegetação, né? O microclima da região, para estar colocando algo artificial ali, tá colocando gado para pastar. Além disso, é associado à monocultura, né? A produção de grãos regados a veneno. Então, a gente não pode esquecer disso também, que isso também faz com que as nossas florestas cada vez mais se acabem, né? Isso aí é uma história bem triste, mas que quem consome carne tem também um pezinho aí nessa indústria, né? Tem uma porcentagem, nem que seja 0,005, 0,1, mas está contribuindo também, está vivenciando também isso daí, tá? Então, por isso que é importante a gente reduzir o consumo das carnes, tanto para a nossa saúde, quanto para ser algo sustentável para o nosso planeta também. E também para a saúde desses animais, né? Que a gente está falando aqui de animais que vivem em superpopulação, em ambientes super pequenos, muitas vezes sem se movimentar direito, consumindo uma alimentação artificial, né, que seria uma ração preparada, totalmente diferente do que ele consumiria se estivesse no seu habitat natural, recebendo bastante antibióticos, medicamentos. Você acha que isso tudo, além do estresse dessa vida, né, de viver confinado, tendo até surtos de canibalismo e tudo mais entre eles, porque eles realmente ficam mó doidões. Imagine isso no nosso prato. Imagine todos esses hormônios liberados nesse músculo do animal que está sofrendo, toda essa angústia vindo para a gente se alimentar, em forma de um bife, de um pedaço de frango. Então, tudo isso também, toda essa energia densa, a gente vem com a carne, tá? Então, além da gente estar se cuidando, a gente está cuidando do outro também. Não é que a gente vai acabar com essa indústria, que é uma indústria bem macabra mesmo, mas a gente pelo menos não está mais fazendo parte disso. A gente evita fazer parte disso. E é uma forma de protesto, né, também. Tá retirando ou diminuindo carne do nosso prato. Então, em relação ao desmatamento, Brasil, 60% do desmatamento é pela agropecuária. E
a outra porcentagem, né? Na verdade, tem várias outras. Eu peguei o maior, que é pela agropecuária, mas também pelas indústrias, que também praticam de alguma forma o desmatamento e também a poluição. As áreas de pastagem ocupam uma região de 154 milhões de hectares, que deveria ser florestas. Isso no Brasil, só estou lendo dados do Brasil, tá? A cada 1 milhão ganho com a pecuária, calcula-se o custo de 22 milhões de custos ambientais. Então, a cada 1 milhão que se ganha com a agropecuária, o custo que se tem, né, de impacto ambiental é somado em 22 milhões. Será que essa conta fecha em algum momento? Claro que não, né? Totalmente insustentável. E em relação ao aquecimento global, gente, que tem essa polêmica, né, que os carros contribuem bastante, né, realmente as indústrias contribuem bastante para o aquecimento global, mas também a agropecuária está em 60%, tem 60% aí do seu pezinho nessa questão do aquecimento global, tá? E 40% é em outros, né, outras indústrias. E os nossos seres humanos ficamos com uma parcela bem pequenininha, de abaixo de 5%. Então, o estilo de vida realmente é muito custoso, é muito insustentável para a gente estar mantendo. Então, será que realmente vale a pena participar desse impacto ambiental, né? Será que realmente vale a pena estar continuando consumindo carne? Isso daí vocês vão pensando aí, refletindo o quão bem pode fazer tanto para a gente, quanto para o planeta e quanto para os animais, tá? Eu sei que muita gente entra no vegetarianismo por essa causa, uma causa mais planetária. Tem gente que entra mais pela saúde, né? Tem gente que entra mais pelo amor aos animais, para emagrecer, para sei lá o quê. Seja qual for a sua causa, a gente consegue abraçar isso tudo, né? Tá tudo muito interligado. Massa, galera. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o meu e-book, o Vegetarianismo na Prática, que na verdade não é só um e-book, é um guia alimentar e nutricional que eu preparei. Tem 90 e tantas páginas só no e-book principal. Por quê? Porque tem o e-book principal, que é o Guia Alimentar e Nutricional. Tem também uns e-books separados, né? Tem só de cardápios vegetarianos. Esses cardápios são dietas. Cardápio é porque é para o dia inteiro, tá? Então, são dietas do dia inteiro, tanto para vegetarianos, quanto para ovo-lacto, quanto para ovo-vegetarianos, quanto para vegetariano estrito. Todas as categorias aí de vegetariano que existe, tem lá um cardápio. E isso daí facilita muito no processo da transição, porque talvez você esteja ovo-vegetariano nessa época. Então, você quer um cardápio mais ovo-vegetariano mesmo. Ou você está pensando em reduzir, então você pode ir começar pelos ovos, né? Então, você pode ser um lacto-vegetariano. Então, tem lá a opção para todo mundo, tá? Além disso, tem receitas. Eu adoro receitas, então temos receitas doces, receitas de leites vegetais, temos receitas salgadas também. A receita salgada está classificada por categoria, como proteína, carboidrato, gorduras. Tá bem legal o e-book, vocês vão gostar. O que mais tem? Tem dicas de pré e pós-treino, tem dicas para hipertrofia muscular, tem dicas para emagrecimento também, tá? Dicas de organização, como preparar marmita, como congelar marmita, como congelar vegetais, quanto tempo dura no freezer, na geladeira, né? Essas dúvidas, né? Mitos também, que eu derrubo lá no e-book. Falo um pouco sobre o cogumelo, falo um pouco sobre alguns mitos mais clássicos, assim, do vegetarianismo, né? Eu cito lá e desmistifico. Então tá bem divertida a leitura, gente, e a arte dele foi toda feita por mim, então ele tá uma gracinha, tá muito fofo, tá cheio de figurinhas, tá bem legal para se ler e para ter como um guia mesmo, porque tem bastante coisa lá.
Então, essas lives que eu tô fazendo é justamente para promover esse e-book, esse conteúdo, né? Ele já está para venda, mas eu quero no último dia lançar um sorteio e uma oferta junto com essas lives, essas lives gravadas junto com o e-book, tá bom? E esses bônus. Além disso, para quem for adquirir o e-book, vai ter um bônus aí especialzíssimo, que é uma live exclusiva sobre infância, gestação e vegetarianismo, tá? Que a gente não vai falar sobre esse tema aqui no Instagram, a gente vai falar com a galera que vai adquirir o e-book, que vai estar bem empolgado e com certeza vai adorar esse assunto. Então, além disso tudo, gente, eu vou estar liberando esse cupom lá na última live, tá? Esse cupom de desconto, que vai ficar bem acessível aí para todo mundo. Maravilha! E aí, gostaram da live? Tem alguma pergunta? Interagem aí comigo. É engraçado, né? Essa questão do condicionamento da nossa mente mesmo. Quando eu falei do prato de comida de carne, né? A primeira coisa que eu pensava, né, antes era proteína, associava automaticamente com proteína. Esses dias eu tava ouvindo o médico falar também no YouTube, ele tava indo super bem, falando pra caramba, super bem. E em um determinado momento ele falou, tem que comer proteína, tem que comer carne. Então a gente associa muito o alimento à proteína, né? E na verdade a gente tem proteína no reino vegetal também, a gente tem bastante. Então amanhã, puxando o gancho, amanhã a gente vai falar sobre proteína, sobre o que é proteína, onde é que tem proteína, sobre carboidrato, o que é carboidrato, onde é que tem carboidrato, gordura e alguns nutrientes que é importante também ter na alimentação vegetariana, o cálcio, a vitamina B12, a vitamina D, tá? O ômega 3, o zinco, o selênio, a gente vai falar dos nutrientes mais específicos para alimentação vegetariana, dando alguns detalhes a mais aí para vocês. Então, galera, eu vou encerrar a nossa live, vou fazer um print aqui. Um print na minha tela, pronto, para divulgar depois lá nos stories. E depois eu quero que vocês comentem, se vocês gostaram, se sentiu falta de alguma informação, a gente vai falar de muita coisa ainda, mas se quiserem dar dicas de algum tema, tá bom? Ou fazer perguntas, enfim. Eu tô bem aberta em relação aos temas da live, vocês podem estar contribuindo também para enriquecer cada vez mais, tá bom? Então é isso, boa noite a todos. Espero que tenham curtido aí esse conteúdo. E beijão, até a próxima, até amanhã, na verdade, né? Até amanhã.